Boa noite, pessoal. Então, bora para mais um vídeo de das revisões aqui pro exame de linguagem. Então, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem e vícios de linguagem, beleza? Aqui tem os exercícios que eu retirei da lista que a Maureen passou pra gente. E aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha, que a gente vai colocar a função da linguagem, vai definir, colocar um exemplo. Então, vamos começar preenchendo essa tabelinha, certo? Eu preenchi aqui com vocês. Começando pelos vícios de linguagem, que são as questões a primeira questão. Vai ser sobre vícios de linguagem, então vamos começar pelos vícios. Quais são eles? Temos primeiro a ambiguidade. Por segundo, temos o solecismo de regência. Aí também tem o solecismo de concordância. Meu Deus, Bruno, o que é solecismo? Deve ser um negócio muito difícil. Não é. Vocês vão ver que não é. Aí tem o solecismo de colocação pronominal. Mas, meu Deus, olha os nomes desses negócios. Deve ser muito difícil. Não. Pior que não é. Colocação pronominal. Bem tranquilo. Aí tem o barbarismo. Aí tem o pleonasmo. Tem também o cacofonia. Tem o eco e o estrangeirismo. Meu Deus, Bruno, você me complicou. Olha o nome dessas coisas aí. Deve ser muito difícil. Não é. Vocês vão ver que é bem tranquilo até. Já coloquei preto ali nas definições, então vamos colocar de outra cor. Vou colocar esse verdinho aqui. Beleza, vamos de um por um. Começando por ambiguidade. O que é uma ambiguidade? É uma frase que tem duas interpretações diferentes, ou mais. Então, uma frase com duas ou mais interpretações. Estou escrevendo assim para caber ali no quadradinho, tudo bem? Então, uma frase com duas ou mais interpretações. Dá um exemplo. Eu vi uma moça com o telescópio. Beleza. Onde é que está a ambiguidade aqui? Eu vi uma moça usando o telescópio ou eu vi uma moça segurando um telescópio? E aí? Perceba que uma frase tem duas interpretações. Isso a gente chama de ambiguidade. Agora, solecismo de regência. Que é isso? Solecismo, entenda essa palavra como erro. Então, solecismo de regência é um erro de regência. Mas que caramba é regência? Calma, Daniel, calma. Regência é uma matéria que a gente vê em português depois das classes gramaticais. Basicamente, os verbos e alguns substantivos, eles pedem uma preposição. É mais fácil eu te dar um exemplo para explicar. Por exemplo, um exemplo, essa é boa. Um exemplo de erro de regência. Fui no cinema.
Onde é que está o erro? Eu falo assim. Não, tá errado. Ó, quem foi? O verbo ir, né? Ele pede a preposição a. Então a gente fala ir, pede, preposição a. Então eu não fui no cinema, eu fui ao cinema, seria o correto. Como aqui tem um erro de regência, isso daqui é um vício solecismo de regência. É só isso, é só isso, só isso. Vamos ali no de concordância. É um erro, solecismo é erro de concordância. Concordância. Dá um exemplo? Sim. Um exemplo parecido com o de cima. Ó, nós foi ao cinema. Nós foi, tá certo isso? É claro que não. Se é um vício de erro de concordância, tem que ter um erro, né? Aqui, ó. Nós é o sujeito do verbo. Qual que é o verbo? O verbo foi. Na verdade, é o verbo ir no passado. Foi. Nós fomos, né? Não é nós fomos, é nós fomos, tá? Então, como tem um erro aqui de concordância, o verbo não está concordando com o sujeito, erro de concordância. Qual que é o vício? Solecismo de concordância. Só isso, só isso. Bem tranquilo, né? Então, aqui embaixo vai ser um erro de colocação pronominal. Isso aí. Erro de colocação pronominal. Aqui tem um exemplo, claro. Vamos lá. Me perdoe. Mas onde é que tá o erro? Eu falo assim todo dia. Então, tá errado. Por que tá errado? Porque os pronomes pessoais oblíquos, a gente nunca começa uma frase com eles. O correto aqui seria perdoe-me, colocando eles no final do verbo. Ah, mas isso fica muito estranho. Fica mesmo. Por isso a gente fala me perdoe, mas na hora de escrever, nunca. Sempre perdoe-me. Então, o erro de colocação pronominal vai ser um solecismo de colocação pronominal. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, deixa eu colocar de preto aqui, vi ela. Vi ela lá, por exemplo. Mas onde que está o erro? Eu falo isso. Sim, a gente fala muita coisa errada. Onde que está o erro? Quem vi? Eu vi ela, né? O eu está subentendido aqui. Mas o ela é um pronome pessoal do caso reto. Lembra que esses pronomes pessoais do caso reto, eles são sempre o sujeito do verbo. Eles não vão como complemento. Quem é complemento são os pronomes oblíquos. Então, como que seria o correto falar disso daqui? Eu vou escrever mais pequeno aqui para caber, tudo bem? Vi. Vamos diminuir aqui rapidinho. Vi ela lá. Tá errado, né? Como que seria o correto? Eu a vi lá. Esse a é um pronome pessoal do caso oblíquo porque ele está sendo complemento do verbo. Quem viu, viu alguém. No caso, esse a está substituindo esse alguém. E aqui está errado porque o ela não pode ser complemento do verbo. Essa é um pouquinho mais complicada, mas tranquilo também. O pronome pessoal oblíquo não pode começar a frase. Pronome pessoal do caso reto não pode ser complemento do verbo.
Beleza? Tranquilo? Solicismo de colocação pronominal. Bora pro próximo. Barbarismo. O que é um barbarismo? Deixa eu aumentar aqui de volta. Barbarismo é um erro de ortografia. O que é ortografia, Bruno? Ortografia é a correta escrita das palavras. Por exemplo, eu não escrevo vou pra praia. Não é vou pra praia, né? A gente pode até falar, mas escrever não. Outra, advogado. Advogado não, né, gente? Pelo amor de Deus. Outra, exame. Se vocês escreverem algum dia isso, eu espero que vocês reprovem mesmo. Tô brincando, gente. Claro que não. Todo mundo tem alguma dificuldade. E cabe a nós superarmos essa dificuldade. Se a sua dificuldade é português, estude bastante português que você vai aprender. Todo mundo tem a capacidade de aprender tudo o que quer. Basta se esforçar. Tá, depois passou a época motivacional. Então, o barbarismo é esses erros de ortografia. Não é vou pra praia, é eu vou para a praia. Não é advogado, é advogado, de mudo. E não é exame, né, com um Z, é exame com X. Beleza? Esses são exemplos de barbarismo. E o que é um pleonasmo? Pleonasmo é você reafirmar uma coisa, reafirmar o significado de uma palavra logo após ela. Vou colocar aqui uma repetição de significado para ficar mais completo. Significado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ganhei grátis. Se você ganhou, é óbvio que é grátis. Sair para fora. Sair para fora. Entrar para dentro. Subir para cima. Descer para baixo. Novidade inédita. Entendeu? Esse tipo de coisa. Uma reafirmação daquilo que você já disse. Um pleonasmo. Cacofonia é quando você forma, quando duas palavras formam uma palavra feia. Como assim? Olha, eu vou dar o exemplo que a Maureen usou na aula dela. Tava lá num jogo de futebol, daí o narrador tava narrando um jogo em que o jogador era o Cafu, né? E tinha dois jogadores. Não sei, vou chamar um de o Zico e o Cafu, beleza? Então, tava lá e ele disse assim: Zico, passa a bola pro Cafu. Passa para o Cafu. Zico pede a bola. A bola pro Cafu. E o que acontece? Cafu deu. Formou um fudeu aqui. O que é isso? Uma cacofonia. Quando forma uma palavra feia. Dá outro exemplo? Claro que eu dou. Fui lá e peguei emprestado. Emprestei a faca dela. O que formou aqui? Cadela. Então, quando você vê que a última sílaba de uma palavra junto com a outra palavra forma uma palavra feia, cacofonia. Beleza? Eco. O que é o eco? O eco é as rimas. Quando palavras têm mesma terminação. Palavras com a mesma
terminação. Quer ver um exemplo? Domingão do Faustão passando na televisão. O que vocês notam de estranho? Ó, Domingão do Faustão passando na televisão. É muito ão, né? Ão, ão, ão. Perceba que é a mesma terminação das palavras. E essa terminação, essa rima, é uma coisa que ela não é pensada, ela não é premeditada. Ela acontece meio que espontaneamente. E fica ruim aos ouvidos até. Então, bora para a próxima. O que é estrangeirismo? Estrangeirismo são palavras de outra língua, palavras estrangeiras que estão inseridas no nosso meio. Estrangeiras. Como assim? Olha, lá na minha empresa, a gente fez uma reunião para fazer um brainstorm. O que é brainstorm? Uma chuva de ideias. Aí eu tive que dar uma call com o cliente para resolver uns negócios. O que é call? É uma ligação. E também tive que dar um delete em algumas coisas do meu computador. Tive que apagar. Por que a gente não fala logo de uma vez? Chuva de ideias, ligação, delete? Porque essas palavras são estrangeiras e estão inseridas na nossa vida. A única coisa é que a gente não pode trazer isso da nossa fala para a nossa escrita, senão fica horrível. Perfeito. Então a gente definiu todas elas. Então vamos rapidinho aqui para os exercícios, tudo bem? Então bora lá. A novidade inédita na área da informática revolucionou o mercado. Pô, uma novidade inédita. Fala sério, né? Se é novidade, é óbvio que é inédito. O que é isso? Isso daqui é um pleonasmo. É uma reafirmação daquilo que você já disse. Pleonasmo. Beleza. Paulo comeu uma feijoada e sua irmã também. Então, isso daqui é uma ambiguidade. Perceba o seguinte. Paulo comeu uma feijoada e sua irmã também comeu uma feijoada. Ou, né, também dá para entender o seguinte. Paulo comeu uma feijoada e ele comeu a irmã dele também. Então, é uma ambiguidade. Que coisa feia, né? Ambiguidade. Beleza. É admirável a fé de meu tio. Ó, aqui a cacofonia. Fede. Cacofonia. Por que é uma cacofonia? Porque duas palavras formaram uma palavra feia e indesejada. Ó, escapei do perigo por um triz. Ó, novamente uma cacofonia. Peido. Então, a cacofonia é mais fácil de vocês acharem quando vocês vão brincando com as palavras, tentando formar a palavra feia ou palavra indesejada. Ó, nessa situação, o governo tem a preocupação de controlar a inflação, senão poderá haver uma comoção social na nação. O que tem de comum em todas elas? Final ão, né? Ão, preocupação, inflação, senão, comoção, nação. E que é isso? Um eco. Encontrou-se o elo de ligação entre João e Maria. Pô, se é um elo, é lógico que é um elo de ligação, né? Já viu um elo que não é de ligação? Não existe, né? Opa! Isso aqui é um pleonasmo. É uma reafirmação de algo que você já disse. Compre um refrigerante e ganhe grátis um copo. Pô, se eu vou ganhar, é óbvio que é grátis, né? Eu não vou pagar para ganhar. Então, também um pleonasmo.
Precisa-se de um rapaz forte para ordenhar vacas e uma empregada. Peraí. Você vai precisar de um rapaz forte e de uma empregada? Ou vai precisar de um rapaz forte que ordenhe vacas e também ordenhe as empregadas? Ambiguidade. E os alunos tiveram que refazer de novo o trabalho. Pô, se eles vão refazer, é óbvio que é de novo, né? Pleonasmo. Vi ela com o namorado. Opa. Se eu vi, ela não pode ser. Não posso colocar vi ela. Porque ela, pronome pessoal do caso reto. Ela não pode ser complemento do verbo. Então, como que ficaria aqui? Eu a vi com o namorado. Se está envolvendo o pronome correto ou a ordem ali do pronome, solecismo, erro, né? Solecismo de colocação pronominal. Tranquilo? Fazem anos que não vi ela. Ó, aqui é uma pegadinha que pode ser que muitos caiam nela. O verbo fazer, quando ele está no sentido de tempo decorrido, ele fica no singular e na terceira pessoa. Então, faz anos. Tananana. Então, aqui, erro de concordância. Solecismo de concordância. O advogado... advogado não, né? Isso aqui é um barbarismo. Barbaridade, me escrevi assim, tchê. Delete-me de sua vida. Ó, o delete aqui, ó. O que é o delete? Me exclua da sua vida. Mas é um estrangeirismo. Uma palavra de outra língua que a gente... Estrangeirismo. Que a gente coloca na nossa fala, mas nunca pode ser na nossa escrita. Aqui. Chegamos na casa do Paulo às 10 horas. Meio complicado essa daqui também, né? Mas o erro tá aqui. Quem chega, chega a. Não chega em. Então o correto aqui, chegamos à casa do Paulo Tananã. Então é um erro de regência. Se é erro, a gente só troca a palavra por solecismo. Erro de regência. Solecismo de regência. Beleza? Me considero nunca. Sempre depois. Então, solecismo de colocação pronominal. Saia para fora. Duvida se a pessoa sair para dentro, né? Nunca. Pleonasmo. Imprimimos desenho em camisetas de alta definição. É uma ambiguidade. Imprimimos desenho em camisetas de alta definição. O que é em alta definição? Os desenhos ou as camisas? Ambiguidade. Não é nada fácil conviver junto com você, mas se é conviver, é óbvio que é junto. Imagine conviver separado, como é que vai ser? Isso aqui é um pleonasmo. Você reafirmar algo que você já disse. Pleonasmo. O pessoal falaram muito de você. Opa, peraí. Se é o pessoal, é um pessoal. Não tem mais de um pessoal. Então o pessoal não falaram, o pessoal falou. Então é um erro de concordância. Se é erro, a gente troca por solecismo. Solecismo de concordância.
Por quê? Porque o verbo não está concordando com o sujeito. Eu quero simplesmente paz. Não é simplesmente, simplesmente. Então, opa, isso aqui já é barbarismo. Barbarismo. Um erro de ortografia. Me acordem, vocês já estão craque, né? Sabendo que não é me acordem. É acordem-me. Acordem-me. Então, erro de colocação pronominal. Então, solecismo de colocação pronominal. O ingresso será R$10 por cada pessoa. O que é isso daqui, ó? Por cada. Coisas que os porcos fazem. Cacofonia. E último, estou com problema a resolver. Não é problema, né? É problema. Barbarismo. Certo? Então, pessoal, eu vou fechar esse vídeo por aqui. Vou gravar um próximo vídeo falando sobre as figuras de linguagem, agora precisamente, completando a nossa tabelinha aqui com os exemplos e tudo mais, e resolvendo esse novo exercício aqui. Perfeito? Então, até mais, se cuidem, qualquer coisa estou à disposição.